Beleza, galera. Então, assim, a gente vai para o nosso segundo caso, tá? Esse segundo caso, então, a paciente ia casar. Então, chegou com um incisivo central 10 dias antes do casamento. Então, não dava para fazer clareamento. Ela tinha pensado em fazer laminado, mas daí ficou se enrolando e tal. E aí acabou que a gente pensou, então, em fazer, então, resina composta, tá? Então, a gente definiu dessa forma. Então, um tom bem escurecido, o acesso coronário não era um acesso coronário muito amplo, então não precisou colocar pino. A gente pôde observar a partir das fotos que é um dente levemente vestibularizado, então por ser um dente escuro, home office é isso aí. Por ser um dente escuro, eu vou precisar então de um desgaste um pouco maior dessa região para poder ter uma espessura suficiente de material restaurador. Além disso, eu também tenho um dente vestibularizado, então eu vou precisar de um desgaste ainda maior, além daquele desgaste que seria só para opacificar aquele dente escurecido. Bom, aqui está então a situação inicial. A partir disso, então, a gente fez a tomada inicial de fotos, fizemos um mapeamento cromático. O Dr. João Flávio Rodrigues nos ajudou com isso. E aí eu fiz as pérolas, adicionei as pérolas de resina que iriam ser utilizadas para o caso. Então uma dentina 2 da Z350 é uma dentina bem interessante, porque é uma dentina mais opaca do que qualquer outra dentina que a gente tem de outros materiais. Toma uma água aqui. Trabalhamos também com a Enamel Plus, dois esmaltes e duas dentinas para escolha de cor. Então definida a cor, a gente fez então a caracterização incisal, visualização do mapa cromático, mapeamento cromático desse dente. Foi desenhado então a partir do planejamento, das fotografias iniciais, o que deveria ser feito, um sistema de cor levando em consideração o sistema 3M, e aí foi feito um planejamento manual, no qual então a gente partiu então para a restauração. Então, com todo o planejamento prévio, toda a tomada de cor, a decisão de quais cores iriam ser utilizadas, qual seria o desgaste compensatório, aí fomos então para o preparo. Então foi feita a canaleta cervical, sem chegar próximo da região gengival, feitas as canaletas centrais, unidas essas canaletas e removido todo o material restaurador que havia antes. Então ali a redução incisal, então marcada a redução incisal, feita então a regularização da margem, foi colocado então uma ponta esférica e regularizada, aquela margem supragengival, ao nível gengival, ao nível equigengival, e regularizado com um cinzel ali para poder deixar essa adaptação entre dente e restauração bastante efetiva ali, bastante em acabamento em zero. Tá? Então fica bem marcada essa margem. Cinzel em maior aumento, então um recortador de margem cervical. A partir então do preparo concluído, um dente bastante acastanhado, fomos então para o isolamento absoluto, colocamos um grampo B4 da Coltane, então onde a gente teve uma certa retração gengival ali, que visto na remoção desse grampo que não era necessário que o grampo permanecesse durante todo o processo restaurador, até para não traumatizar tanto o periodonto. Então a gente manteve esse grampo fora, fizemos o condicionamento ácido ali, com ácido fosfórico, lavagem com água pelo dobro do tempo do condicionamento, então esmalte 15 segundos, dentina 15 segundos, enquanto o esmalte completou 30. Primer Bond, então foi aplicado um sistema adesivo de 3 passos, então ácido, primer e depois o bond, todos os passos separados. Polimerização, então, do bond, protegendo os dentes vizinhos também, para que não ocorresse adesão entre os dentes vizinhos. Foi feita então essa hibridização. Com uma guia então pré-estabelecida
do formato anatômico da palatina desse dente. A gente fez então com um iFlow Translux, a gente fez uma camada translúcida da palatina. E depois a gente foi recobrindo então com as cores pré-estabelecidas ali, uma cor mais opaca, uma dentina mais opaca para tentar mascarar aquele substrato cervical mais escuro. Foi feita a caracterização incisal, utilização de corante ocre, uma vez que tinha um pouco de corante ocre no outro central. E aí, acabamento então com pincel, e quando finalizamos o caso, o dente estava um pouquinho mais vestibularizado do que deveria ser, um pouquinho mais comprido do que deveria ser. E isso é ideal. Por quê? Porque eu tenho agora espaço para poder trabalhar no meu acabamento, no meu polimento. Se eu acabar com o dente já na posição ideal, e se eu tiver uma bolha interna, se eu tiver algum problema de tamanho, eu vou ter que adicionar material sobre o dente que já começou o processo de acabamento e polimento e eu não tenho uma adesão suficiente. Então, se eu tiver mais, eu consigo ir reduzindo até chegar no formato anatômico que eu quero. Então, aqui a gente marcou então as arestas, as áreas, então a área de espelho do dente o central, o 11 e do 21, e tentamos chegar com o dente mais próximo um do outro, então a partir desse resultado final. A gente pode observar que a borda incisal ficou bastante translúcida do dente 21 e que ele ficou levemente mais claro. A paciente ia casar uns 10 dias depois, então a gente acabou moldando, passando uns 2, 3 agentes clareadores para essa paciente, para ela poder fazer o processo de clareamento e tentar equilibrar os dentes naturais a essa restauração. E a questão da translucidez incisal, a gente abriu um por palatina com a broca e preenchemos esse espaço que estava levemente mais translúcido, então com uma resina para dentina ali naquela região. Tá? Então foi assim que a gente resolveu. Eu não tenho essas fotos finais ali onde essa incisal está fechada, mas a gente consegue ver que a gente teve um resultado estético bastante satisfatório, com aquele recobrimento inicial, um pós-operatório imediato, e aí um pós-operatório de uma semana, onde a gente entrou por palatina e trabalhamos aquela borda incisal ainda em cicatrização. Tá? Então, através então, de um bom planejamento, através de uma boa execução de técnica, conseguimos chegar num resultado extremamente satisfatório. Caso clínico número 2, 3, aliás, acho que já estou perdido aqui nos casos clínicos já. A paciente apresentava 2 centrais, com restaurações classe 3, com um grau de intensidade bastante grande. E quando eu olho para esses dentes, eu já olho pensando já em coroa. Por quê? Porque ele já teve um acesso, ele tem uma restauração na mesial, teve um acesso na palatina, um acesso endodôntico, onde foi a entrada dos instrumentos endodônticos. Então é um dente que está bem fragilizado. E se eu executar um preparo para a faceta para conseguir opacificar esse substrato, eu vou ter um grande comprometimento em termos estruturais desses elementos. Então eu preciso pensar que eu tenho que proteger esses dentes. Então o meu tratamento ele deve ser pensado com esse intuito. Tá? Quando eu olho, a gente pensou aqui então em fazer um clareamento, então verificando que ela tinha uma credencial, moldamos, faz o clareamento, após o clareamento então ela tem essa diminuição na tonalidade dos outros dentes. Esses 2 dentes eu sabia que não iriam acabar respondendo ao clareamento, mas os outros dentes eu vou ter uma ideia agora para poder ter a tomada de cor a partir deles e desenvolver o meu plano de tratamento. Vamos voltar de novo naquilo que eu estava falando, tá? Quando eu fiz o planejamento e aí eu faço aquele test drive direto, eu joguei umas resinas na boca desse paciente e eu consegui observar que os 2 centrais eles são levemente palatinizados e que talvez se eu engrossasse eles um pouco, deixasse eles na posição correta, eu não fosse gerar um desgaste muito grande neles. Então, mesmo sendo um caso de
uma grande destruição, uma grande coloração, onde o meu preparo seria 1.3 a 1.4, 1.5, para poder recobrir isso, eu não preciso ter tanta espessura, porque o dente já está numa posição mais palatinizada. E está em oclusão, está tranquilo. Então, se eu colocar, e os dois laterais estão levemente vestibularizados, então se eu colocar mais volume nesses dentes, eu vou estar mantendo eles na mesma proporção que eles já vêm há anos, em termos de resistência, e eu vou também estar proporcionando um alinhamento desse sorriso. Então foi isso que a gente acabou optando, tá? Ao invés de optar por coroas cerâmicas, que essa paciente também não teria condições financeiras de executar o procedimento. Então, com resina composta foi possível executar o caso. Então fizemos um clareamento, a gente nota que as cervicais ainda são bastante escuras, mesmo após o clareamento. E aí, a partir disso, a gente vai fazer então um preparo, principalmente dessa região do dente 21, onde é um dente que está muito mais escuro do que o dente 11. Fizemos um preparo sobre as restaurações e sobre o elemento dentário. Pode se trocar essas restaurações antigas. Nesse caso, como a gente pensou em não invadir mais, a gente trabalhou e como seria um preparo minimamente invasivo, a gente pensou, e olha a inclinação que esses dentes tinham para a palatina, pensou em manter eles dessa forma, tá? Então tá preparado já os dentes, estão basicamente preparados em esmalte sobre as restaurações que ela tinha previamente. Aí essa matriz biconvexa nessa região, ela nos permite que a gente adapte e saia do zero lá de baixo. Então, vocês viram ali que tinha uma restauração que não estava tão bem adaptada na distal, a gente removeu toda essa restauração e refez ela do zero. Condicionamento ácido, proteção dos dentes vizinhos, lavagem pelo dobro do tempo, aplicação do sistema adesivo de sua escolha. E aí agora você vai aplicar um opaco para tentar não deixar mais branco esse dente, mas para tentar dar uma mascarada, tentar trazer esse substrato mais interno para uma cor mais parelha com uma cor de dentina, um A2, um A3. Então a gente jogou esse brancão lá, tentando dar uma opacificada para que quando eu colocar um A2, um A3 ali, aquela cor do fundo não puxa essa cor mais para baixo, não puxa essa cor para um tom mais acastanhado. Então, utilizando agora uma dentina, uma cor de dentina que é opaca, uma dentina A2 da Micélio, e aí eu jogo sobre aquela dentina que ela está, aquele opaco que estava por baixo, essa dentina 2, depois eu trabalho com uma dentina 1 ali nos lóbulos e trabalho ainda com a dentina, uma WD ali, que é uma white dentin, que é para trabalhar ali nas incisais, uma característica incisal, tentando dar uma harmonizada. Sobre tudo isso aí, então, eu faço então a aplicação de um esmalte. Aí, como os dentes tinham sido clareados, a gente trabalhou com BLL da Impress Direct, que é uma cor bleach. Então, visualizando o lateral e o central lá, o 21, a gente consegue, então, o 12 e o 21, a gente consegue ver que é cor mais ou menos que equilibrou. E eu consegui matar aquele substrato que estava opaco e também tirar um pouco daquela inclinação que ele tinha para a palatina, deixando o dente mais alinhado com os outros dentes. Faz o processo de acabamento nesses dentes e aí faz o segundo dente, remove o fio retrator e aí eu vou para a definição das arestas, definição das áreas de espelho e também área de sombra, acabamento e polimento, e a gente vai ter um resultado extremamente satisfatório após então a confecção ali das borrachas e pelos de cabra, e eu vou ter então um resultado extremamente satisfatório no pós-operatório imediato e também ao longo do tempo, num caso que era muito complexo. Obviamente, olhando assim, talvez eu envolveria os laterais, talvez eu envolveria os prés para dar um melhor corredor bucal, mas para a situação inicial dessa paciente, isso fez toda a diferença para ela.